Richard Blackstone ajustou suas abotoaduras de platina enquanto permanecia no saguão de mármore do prestigiado vinhedo Chantal Margaux, seu smoking Armani de $50.000 perfeitamente ajustado para exibir o físico que seu personal trainer havia esculpido ao longo de 2 anos de transformação pós-divórcio. Margarete, você confirmou que o convite foi entregue no apartamento de Sarah? Perguntou ele à sua cerimonialista, com a voz carregada da fria satisfação de um homem executando uma vingança cuidadosamente planejada. Quero ter absoluta certeza de que ela o recebeu e entende que é esperada para o meu casamento com Vitória. O convite havia sido seu golpe de mestre de crueldade calculada, um pedido formal para que sua ex-esposa testemunhasse seu casamento com Victoria Sterling, a herdeira da indústria farmacêutica cuja fortuna de $100 milhões representava tudo o que a origem humilde de Sarah jamais poderia proporcionar. Sim, Sr. Blackstone, respondeu Margaret, nervosa, o convite foi entregue pessoalmente no endereço dela ontem, junto com um bilhete especificando que sua presença era necessária como testemunha do seu novo começo. O sorriso de Richard era afiado como uma lâmina ao contemplar a humilhação de Sarah ao chegar com qualquer vestido surrado que pudesse pagar, dirigindo seu Honda antigo, forçada a testemunhar seu triunfo sobre mulher que ousara se divorciar dele e levar metade de seus bens como parte do acordo. Perfeito. Quero que ela veja exatamente o que perdeu ao se afastar do nosso casamento, declarou Richard, com a voz carregada de antecipação maliciosa. Deixe-me ver casar com uma mulher de verdade e perceber que suas tentativas patéticas de independência não a levaram a lugar nenhum, enquanto eu segui em frente com alguém digna do meu sucesso. O que Richard não sabia era que sua ex-esposa, Sarah, carregava segredos que tornariam o dia do seu casamento muito mais memorável do que ele jamais imaginara. A história por trás do casamento de Richard e Sarah revelou um padrão de abuso emocional e controle financeiro que culminou em um divórcio que Richard via como uma derrota temporária, em vez de uma resolução definitiva para seus conflitos de relacionamento. Sarah era apenas uma secretária quando me casei com ela, Richard costumava dizer a seus colegas de trabalho, com um tom que sugeria que ele havia praticado um ato de caridade em vez de firmar uma parceria com alguém que supostamente amava. Dei tudo a ela, roupas de grife, joias, uma mansão em Greenwich, e ela retribuiu minha generosidade exigindo o divórcio e roubando metade do meu patrimônio líquido por meio de seus advogados gananciosos. Sua versão do casamento omitiu convenientemente os anos de manipulação psicológica, o isolamento deliberado da família e dos amigos dela, as críticas constantes que gradualmente corroeram a autoconfiança de Sarah e o controle financeiro que a tornou completamente dependente de sua aprovação até mesmo para as necessidades básicas. O divórcio havia sido a fuga desesperada de Sarah de um relacionamento que havia se transformado de um romance de conto de fadas em uma prisão psicológica, mas Richard interpretou a partida dela como uma traição que exigia punição em vez de autorreflexão sobre seu próprio comportamento. Ela achou que poderia simplesmente ir embora e recomeçar, Richard murmurou para si mesmo enquanto revisava os preparativos do casamento, mas vou mostrar a ela que há consequências por abandonar um homem que lhe deu tudo o que ela nunca mereceu. A ironia era que o tudo de Sarah vinha com condições que quase destruíram seu senso de autoestima e autonomia pessoal, fazendo com que o acordo de divórcio não fosse um roubo, mas uma compensação por anos de danos psicológicos que o dinheiro jamais poderia realmente reparar. O local do casamento fervilhava com a elite social de Nova York enquanto os convidados chegavam em seus veículos luxuosos, cada um representando o tipo de riqueza e status que Richard acreditava que Sarah jamais poderia alcançar sem seu apoio financeiro e conexões sociais. Richard, querido, isso é absolutamente espetacular, exclamou a condessa Helena Vasquez enquanto observava a opulenta decoração do vinhedo. Vitória tem muita sorte de se casar com alguém com seu gosto impecável e posição social. Os elogios alimentaram o ego de Richard, ao mesmo tempo em que reforçaram sua convicção de que representava tudo o que era desejável em um marido, riqueza, status, sofisticação, que Sarah havia rejeitado tolamente em favor de uma independência que, segundo ele, levaria apenas à pobreza e à irrelevância social. Obrigado, Helena, respondeu Richard com charme experiente, eu queria que este casamento representasse o ápice da elegância e do requinte, o tipo de celebração que só se torna possível quando duas pessoas de calibre semelhante unem suas fortunas e posições sociais. Sua ênfase em calibre similar era uma referência deliberada à inadequação percebida de Sarah, como se casar com alguém de origem operária tivesse sido um erro que ele agora estava corrigindo por meio da união com alguém cuja herança correspondia às suas próprias realizações comerciais. A aprovação dos convidados validou sua narrativa de que casamentos bem-sucedidos exigiam compatibilidade econômica em vez de conexão emocional, amor ou respeito mútuo,
valores que estavam notavelmente ausentes de seu relacionamento com Sarah, apesar de todos os luxos materiais que ele havia proporcionado como substitutos para afeto e parceria genuínos. O horário de chegada que Richard havia especificado para Sarah foi estrategicamente escolhido para maximizar sua humilhação, garantindo que todos os outros convidados já estivessem presentes para testemunhar seu inevitável constrangimento ao aparecer com qualquer traje modesto que pudesse pagar com o salário de secretária. Ela deve chegar a qualquer momento, disse Richard a Vitória enquanto cumprimentavam os convidados, e eu quero que você veja o tipo de mulher que pensou que poderia se aproveitar da minha generosidade e então esperar manter o estilo de vida que eu lhe proporcionei sem conquistá-lo por meio de lealdade e reconhecimento. A resposta de Vitória revelou desconforto com a atitude vingativa do noivo em relação à ex-mulher. Richard, você tem certeza de que isso é sensato? Convidar sua ex-mulher para o nosso casamento parece desnecessariamente cruel, e eu não entendo por que a presença dela é importante para você se você realmente superou esse relacionamento. A pergunta dela destacou a insalubridade psicológica da obsessão de Richard em punir Sarah em vez de simplesmente aproveitar seu novo casamento, mas sua resposta defensiva indicou que ele interpretava qualquer crítica ao seu plano de vingança como deslealdade à parceria. Vitória, você não entende o que aquela mulher me fez passar, respondeu Richard, com a voz endurecida pelo ressentimento familiar. Ela precisa ver o que é o verdadeiro sucesso e entender que sua decisão de me deixar foi o maior erro de sua vida patética. A conversa foi interrompida por murmúrios animados de convidados que haviam notado algo extraordinário acontecendo na entrada do vinhedo, com vozes carregadas de espanto e confusão, sugerindo que a chegada de Sarah não estava ocorrendo de acordo com as expectativas de Richard. A comoção na entrada se intensificou quando os convidados começaram a apontar e cochichar sobre o deslumbrante Rolls-Royce Phantom que deslizava pela calçada de paralelepípedos do vinhedo, com seu acabamento branco pérola personalizado brilhando à luz do sol da tarde como algo saído de uma procissão real, em vez da chegada modesta que Richard esperava. Quem seria? Perguntou o embaixador Shane, esticando o pescoço para ter uma visão melhor do veículo de luxo, claramente mais caro do que qualquer coisa que a maioria dos convidados abastados possuía. É um Phantom de edição limitada, observou o magnata dos negócios Marcos Torres com óbvia admiração, provavelmente valendo mais de $500 mil. Quem quer que seja certamente sabe como fazer uma entrada. Richard sentiu o estômago se contrair com uma inquietação crescente ao perceber que o momento dessa chegada coincidia exatamente com o horário em que Sarah deveria aparecer, mas sua mente se recusava a aceitar a possibilidade de que sua ex-esposa pudesse estar ligada a uma ostentação tão grande de riqueza e sofisticação. Deve ser alguém que Vitória convidou, disse Richard a si mesmo, agarrando-se desesperadamente a explicações racionais que preservassem sua narrativa sobre a inevitável pobreza e declínio social de Sarah após o divórcio. Mas, quando o Rolls-Royce parou e um motorista uniformizado saiu para abrir a porta do passageiro, as previsões confiantes de Richard sobre a humilhação da ex-mulher começaram a ruir de maneiras que desafiariam tudo o que ele pensava saber sobre a vida de Sarah desde a separação. O momento que destruiria a fantasia de vingança de Richard chegou quando Sarah saiu do Rolls-Royce com a postura e a elegância de alguém que nasceu para o luxo, e não de alguém que o vivenciava pela primeira vez, com a aparência tão transformada da mulher oprimida de que ele se lembrava, que vários convidados inicialmente não a reconheceram como a ex-mulher de Richard. Meu Deus, é a Sarah, sussurrou a Condessa Vasquez, com a voz cheia de descrença ao contemplar a mulher deslumbrante usando um vestido valentino personalizado que provavelmente custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas, e o cabelo penteado por alguém que claramente sabia como realçar sua beleza natural, em vez de escondê-la por trás da aparência conservadora que Richard preferira durante o casamento. Ela está absolutamente radiante, murmurou a doutora Patrícia Martinelli, notando como a confiança e a felicidade de Sarah haviam transformado toda a sua presença de maneiras que roupas caras por si só jamais conseguiriam. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir, quando o motorista ajudou 3 lindas crianças a saírem do veículo, trigêmeos que aparentavam ter cerca de 3 anos, cada um vestido com roupas de grife que combinavam com o elegante conjunto da mãe. São os filhos dela? Perguntou o senador Williams, espantado. Quando Sarah teve trigêmeos e quem é o pai deles? As perguntas ecoavam entre os convidados enquanto eles processavam as implicações da óbvia prosperidade de Sarah e da existência de filhos que Richard nunca mencionara, apesar de suas frequentes reclamações sobre os supostos fracassos e inadequações da ex-mulher após o divórcio. As crianças que saíram do Rolls-Royce eram absolutamente lindas, com cabelos escuros e olhos inteligentes que brilhavam de curiosidade enquanto observavam a elegante paisagem do vinhedo,
demonstrando o tipo de equilíbrio e confiança que sugeria estarem acostumadas ao luxo e a situações sociais sofisticadas. Mamãe, é esta festa que você nos contou? Perguntou a menininha, com a voz clara e articulada, segurando a mão de Sarah e observando os convidados reunidos com interesse em vez de intimidação. Sim, querida, respondeu Sarah com um sorriso caloroso que irradiava genuína felicidade. É aqui que o amigo da mamãe, Richard, vai se casar, e estamos aqui para desejar-lhe felicidades em seu dia especial. Sua graciosa referência a Richard como um amigo, em vez de reconhecer seu histórico de divórcios acrimoniosos, demonstrou um nível de classe e maturidade emocional que contrastava fortemente com suas motivações vingativas para convidá-la. Os dois meninos flanqueavam a irmã e a mãe com instintos protetores que pareciam notáveis para crianças tão pequenas. Suas roupas de grife e porte confiante sugeriam que haviam sido criados em ambientes de privilégio e segurança que contradiziam todas as suposições de Richard sobre as circunstâncias pós-divórcio de Sarah. Mamãe, por que todo mundo está olhando para nós? Perguntou um dos meninos com uma curiosidade inocente, destacando como as reações de choque dos convidados eram visíveis até mesmo para crianças pequenas que não tinham noção do drama subjacente à sua presença naquele evento social em particular. A revelação da existência das crianças forçou Richard a confrontar questões sobre paternidade e cronologia que desafiavam sua compreensão de seu relacionamento com Sarah e das circunstâncias que cercaram o divórcio. Sarah definitivamente não estava grávida quando nos divorciamos, murmurou Richard para si mesmo enquanto tentava calcular datas e possibilidades, observando sua ex-esposa navegar graciosamente pela multidão de convidados espantados que a tratavam com respeito e curiosidade, em vez da pena que ele esperava que demonstrassem. Essas crianças têm pelo menos 3 anos, o que significa? Seus cálculos matemáticos levaram a possibilidades perturbadoras sobre o que Sarah poderia ter escondido durante os últimos anos de casamento ou, alternativamente, o que havia acontecido em sua vida imediatamente após o divórcio que levou a mudanças tão drásticas em suas circunstâncias e aparente status social. O comportamento sofisticado e as roupas caras das crianças sugeriam que elas haviam sido criadas com riqueza e privilégios desde o nascimento, o que implicava que Sarah ou vivia uma vida dupla durante o casamento ou havia enfrentado circunstâncias extraordinárias após a separação, que a transformaram de secretária batalhadora em mãe rica de trigêmeos. Richard, você não vai cumprimentar sua ex-esposa? Perguntou Vitória, cada vez mais preocupada com o silêncio atordoado e a angústia evidente do noivo enquanto observava a chegada triunfante de Sarah. Ela claramente causou uma boa impressão em nossos convidados, e seria rude não reconhecer sua presença, já que você a convidou especificamente para comparecer ao nosso casamento. A aproximação de Sarah e seus trigêmeos em relação a Richard e Vitória criou um momento de ajuste de contas que o forçaria a confrontar a realidade de que sua ex-esposa não apenas sobrevivera ao divórcio, mas aparentemente prosperara de maneiras que faziam seu próprio sucesso parecer modesto em comparação. Olá, Richard, disse Sarah com genuíno carinho e confiança ao chegar aos convidados, sem que sua voz expressasse o nervosismo ou o ressentimento que ele esperava ouvir de alguém cuja vida, supunha, fora arruinada pela separação. Parabéns pelo casamento. Você está muito bonito, e Vitória, você está absolutamente linda. Espero que vocês dois sejam muito felizes juntos. Suas palavras gentis foram proferidas com uma sinceridade que pareceu pegar Richard desprevenido, como se ele estivesse preparado para raiva, ciúme ou amargura, mas não tivesse um roteiro para lidar com a genuína boa vontade e maturidade emocional da mulher que ele convidará especificamente para humilhar. Sarah, gaguejou Richard, com sua habitual atitude confiante completamente minada pela confusão sobre como responder a alguém cuja aparência e circunstâncias contradiziam tudo o que ele acreditava sobre sua vida pós-divórcio. Você está diferente. Muito diferente. Sua observação foi um eufemismo que mal captou a magnitude da transformação de Sarah, da mulher financeiramente dependente e emocionalmente abalada de que ele se lembrava para a mãe confiante e radiante que estava diante dele, cercada por lindos filhos e uma prosperidade evidente que parecia ter surgido do nada. As crianças que estavam ao lado de Sarah demonstraram habilidades sociais notáveis ao se apresentarem educadamente a Richard e Vitória com o tipo de maneiras sofisticadas que sugeriam um extenso treinamento em etiqueta social e refinamento cultural. Olá, Sr. Richard, disse a menina com uma leve reverência encantadora e perfeitamente executada. Eu sou Emma, e estes são meus irmãos James e Alexander. Mamãe nos disse que o senhor foi muito importante para ela um dia, e queríamos conhecê-lo na sua festa de casamento. Suas palavras carregavam uma sinceridade inocente que, de alguma forma, conseguia ser respeitosa e sutilmente devastadora para o ego de Richard,
já que a referência da criança a ele ter sido importante um dia implicava que sua importância na vida de Sarah era pretérito, e não uma fonte constante de arrependimento ou saudade. É um prazer conhecê-la, Emma, respondeu Victoria com um calor genuíno que contrastava fortemente com o silêncio atordoado de Richard, e James e Alexander também. Que filhos lindos vocês são, e tão bem educados. Sua mãe obviamente fez um trabalho maravilhoso criando vocês. O elogio à criação de Sarah destacou outra área em que as previsões de Richard sobre seus fracassos pós-divórcio estavam completamente erradas, pois essas crianças claramente refletiam excelentes cuidados, educação e estabilidade familiar, em vez do caos e da privação que ele supôs que caracterizariam a vida dela sem seu apoio financeiro e orientação social. As perguntas que Richard queria desesperadamente fazer sobre a paternidade das crianças, a riqueza evidente de Sarah e a transformação dramática em sua situação pareciam inadequadas para uma recepção de casamento, deixando-o preso em uma conversa social educada enquanto sua mente se esforçava para entender como sua vingança cuidadosamente planejada havia saído pela culatra de forma tão espetacular. Sarah, preciso perguntar, Richard finalmente conseguiu dizer, com a voz carregada de desespero mal controlado, o que você tem feito desde o nosso divórcio? Você parece estar indo muito bem. Sua tentativa desajeitada de sondar a situação dela, mantendo a decência social, revelou o quanto a aparência dela havia perturbado suas suposições e expectativas sobre esse encontro. Ah, Richard, a vida tem sido absolutamente maravilhosa, respondeu Sarah com um sorriso radiante que parecia iluminar todo o seu rosto. Fui abençoada com essas 3 lindas crianças e tive a oportunidade de construir uma carreira gratificante e financeiramente recompensadora. Na verdade, agora administro meu próprio negócio de consultoria, especializado em ajudar outras mulheres que estão passando por grandes mudanças na vida. Sua descrição de sucesso profissional e realização pessoal contradizia diretamente a narrativa de Richard sobre sua incompetência e dependência, enquanto sua referência a ajudar outras mulheres sugeria que ela havia transformado suas próprias experiências difíceis em recursos para apoiar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. A revelação do sucesso empresarial de Sarah forçou Richard a confrontar a possibilidade de que o divórcio dela tivesse sido o catalisador para mudanças positivas, e não o revés devastador que ele presumira que representaria em sua trajetória de vida. Um negócio de consultoria, repetiu Richard, com a voz revelando um ceticismo que mal mascarava sua crescente ansiedade sobre o quão equivocadas suas suposições estavam. Que tipo de consultoria você faz exatamente? A pergunta carregava um tom de descrença de que alguém que ele considerava intelectual e profissionalmente inferior pudesse ter desenvolvido expertise valiosa o suficiente para gerar o tipo de riqueza evidenciado por seu Rolls-Royce e roupas de grife. Ajudo mulheres que estão se recuperando de casamentos ou relacionamentos difíceis a reconstruir sua confiança, desenvolver suas habilidades profissionais e criar vidas independentes que reflitam seu verdadeiro potencial, em vez das limitações que outros possam ter imposto a elas, explicou Sarah com orgulho discreto, descrevendo seu trabalho claramente com base em experiência pessoal, evitando críticas diretas a Richard, apesar dos paralelos óbvios com a dinâmica de seus próprios casamentos. É incrivelmente gratificante ver mulheres descobrirem sua própria força e capacidades quando finalmente estão livres para perseguir seus objetivos autênticos, em vez de se conformarem às expectativas de outra pessoa sobre quem elas deveriam ser ou o que deveriam querer da vida. Suas palavras carregavam implicações sobre o casamento deles que eram mais prejudiciais ao ego de Richard do que qualquer acusação direta, sugerindo que o divórcio dela com ele havia sido uma libertação, e não uma perda. As implicações financeiras do sucesso de Sarah tornaram-se mais evidentes à medida que surgiam detalhes sobre seus negócios e o estilo de vida que suas conquistas profissionais haviam proporcionado a ela e aos filhos. A mamãe tem escritórios em Nova York, Londres e Dubai, anunciou Emma orgulhosamente, sua inocente revelação fornecendo informações que Richard não havia pensado em perguntar diretamente, e viajamos no avião grande para visitar todas as mulheres que precisam da ajuda da mamãe para se tornarem fortes como ela. A menção casual a escritórios internacionais e viagens em jato particular indicavam um nível de sucesso empresarial que excedia em muito o que Richard imaginara ser possível para alguém com a formação acadêmica e a experiência profissional de Sarah, forçando-a a reconsiderar suas suposições sobre as capacidades e o potencial dela. Sarah, isso é impressionante, conseguiu dizer Richard, com um elogio carregado de perplexidade enquanto lutava para conciliar a empresária internacional de sucesso à sua frente com as lembranças da mulher dependente e insegura de quem se divorciara. Como você desenvolveu a expertise necessária para construir um empreendimento tão substancial?
Sua pergunta revelou sua contínua incapacidade de entender como alguém que ele considerava intelectualmente limitado pôde alcançar um sucesso profissional que parecia rivalizar ou superar suas próprias realizações empresariais. As referências casuais das crianças ao seu estilo de vida continuaram a fornecer vislumbres das circunstâncias transformadas de Sarah, que desafiavam todas as previsões que Richard fizera sobre suas dificuldades e limitações pós-divórcio. James, conte ao Sr. Richard sobre nossa nova casa. Emma encorajou o irmão, cuja descrição se provaria ainda mais chocante do que suas revelações anteriores sobre sucesso nos negócios internacionais e viagens de luxo. Moramos em uma casa enorme, com piscina e cavalos, disse James, entusiasmado, e a mamãe diz que quando formos mais velhos podemos aprender a montá-los como os cowboys dos filmes. Há também uma quadra de tênis e uma grande biblioteca com milhares de livros, e a mamãe lê para nós todas as noites antes de dormir. Sua descrição inocente da residência sugeria não apenas riqueza, mas o tipo de patrimônio substancial que representava o dinheiro de uma geração, em vez do sucesso empresarial recente, levantando novas questões sobre as fontes da prosperidade de Sarah, que iam além das receitas de sua consultoria. E temos um chefe que faz os melhores biscoitos do mundo, acrescentou Alexander, destacando em sua contribuição à equipe doméstica, que demonstrava um nível de luxo doméstico que rivalizava com qualquer coisa que Richard pudesse oferecer, apesar de seu considerável sucesso empresarial e da riqueza herdada. As descrições das crianças pintavam um quadro de privilégio e segurança que contrastava fortemente com a pobreza e a luta que Richard esperava que caracterizassem suas vidas com uma mãe que ele considerava incapaz de fornecer apoio ou orientação adequados. A crescente percepção de que a vida de Sarah não só havia melhorado, mas também superado a sua em termos de sucesso financeiro e felicidade pessoal começou a transformar a pretendida humilhação de Richard em seu próprio constrangimento público, enquanto os convidados observavam sua óbvia angústia e confusão. Richard, você parece surpreso com o sucesso de Sarah, observou o senador Williams com curiosidade diplomática. Você não manteve contato depois do divórcio para saber como ela estava? A pergunta destacou como as motivações vingativas de Richard para convidar Sarah o impediram de realizar a pesquisa básica que teria revelado a transformação de sua situação e o poupado do choque de descobrir sua prosperidade em um ambiente tão público. Nós não mantivemos contato próximo, admitiu Richard relutantemente, sua confissão revelando que suas suposições sobre as dificuldades de Sarah após o divórcio haviam se baseado em ilusões e não em conhecimento real de suas circunstâncias. Suponho que presumi que a transição para a independência seria mais desafiadora para alguém com sua formação e experiência. Sua explicação mal escondeu seus preconceitos sobre as capacidades de Sarah, ao mesmo tempo em que revelou que seu plano de vingança tinha sido baseado em fantasia e não na realidade, fazendo com que seu convite para humilhá-la saísse pela culatra de maneiras que estavam se tornando cada vez mais aparentes para seu público de convidados sofisticados. O mistério em torno da paternidade dos trigêmeos tornou-se objeto de intensa especulação entre os convidados do casamento, que observavam as características distintas e o comportamento sofisticado das crianças, enquanto tentavam compreender a cronologia da vida e dos relacionamentos de Sarah após o divórcio. Essas crianças são absolutamente deslumbrantes, sussurrou a condessa Vasquez ao Dr. Martinelli, mas não se parecem muito com Sarah. Imagino quem seria o pai delas e se Sarah se casou novamente com alguém com posses consideráveis para sustentar esse estilo de vida. A curiosidade dos convidados sobre a paternidade das crianças refletia suas tentativas de entender como Sarah havia alcançado uma transformação social e financeira tão drástica no período relativamente curto desde seu divórcio de Richard. A cronologia sugere que Sarah deve ter se envolvido com alguém muito rapidamente após sua separação, observou o embaixador Shane, ou há aspectos de sua vida pregressa que não eram aparentes durante seu casamento com Richard. A maneira diplomática com que ele expressou sua especulação destacou a natureza delicada de discutir questões tão pessoais em um ambiente social, ao mesmo tempo em que reconheceu que a existência das crianças e a óbvia prosperidade de Sarah exigiam explicações que desafiavam a compreensão convencional dos prazos de recuperação e novo casamento pós-divórcio. A revelação da paternidade das crianças veio de uma fonte inesperada quando Alexander, o mais falante dos trigêmeos, começou a descrever sua estrutura familiar em resposta a perguntas curiosas de convidados do casamento, encantados com a inteligência precoce e a confiança social das crianças. Não temos um pai como algumas crianças, explicou Alexander, com naturalidade, a Vitória, que vinha fazendo perguntas gentis sobre a família, mas a mamãe diz que tudo bem, porque ela tem amor suficiente para todos nós, e temos muitos tios e tias que nos ajudam a cuidar.
Sua inocente revelação de que Sarah era aparentemente uma mãe solteira criando 3 filhos sozinha tornou suas conquistas ainda mais notáveis, ao mesmo tempo em que levantava novas questões sobre como ela havia conseguido construir um negócio internacional e, ao mesmo tempo, proporcionar cuidados e educação tão excelentes para seus filhos. A mamãe nos teve porque queria muito ter filhos depois do fim do primeiro casamento, acrescentou Emma, com o tipo de vocabulário adulto que sugeria discussões familiares sofisticadas sobre temas complexos. E ela diz que somos as melhores coisas que já lhe aconteceram porque a ajudamos a lembrar como é o amor verdadeiro. A compreensão das crianças sobre a história da origem de sua família indicou que Sarah havia sido aberta com ela sobre sua concepção, ao mesmo tempo em que enquadrava sua existência em termos positivos que enfatizavam seu valor e importância em sua vida. As implicações de Sarah ser mãe solteira por escolha própria forçaram Richard a confrontar a possibilidade de sua ex-esposa ter escolhido deliberadamente ter filhos sem pai, em vez de buscar outro casamento em busca de segurança financeira ou status social. Quer dizer que Sarah escolheu se tornar mãe solteira? Perguntou Richard com descrença, o que revelava sua contínua incapacidade de compreender as motivações e os valores de Sarah além da estrutura materialista que moldara suas próprias escolhas de relacionamento. Como ela consegue administrar um negócio internacional enquanto cria 3 filhos pequenos sozinha? Suas perguntas refletiam genuína perplexidade sobre como alguém poderia priorizar a paternidade em detrimento do tipo de construção estratégica de relacionamentos que ele considerava essencial para o avanço social e financeiro. A mamãe é muito boa em tudo, respondeu James com a absoluta confiança que as crianças têm na capacidade dos pais, e ela tem muitas ajudantes que cuidam da gente quando ela precisa viajar a trabalho. Mas ela sempre volta com presentes e histórias sobre todas as pessoas que ajudou a se tornarem fortes como ela. A descrição feita pela criança sobre a abordagem de Sarah para equilibrar carreira e maternidade sugeriu habilidades organizacionais e de gestão de recursos que excediam tudo o que Richard jamais havia acreditado a ela, ao mesmo tempo em que destacava seu comprometimento em manter relacionamentos próximos com os filhos, apesar das demandas profissionais. Os arranjos financeiros que possibilitaram o estilo de vida de Sarah como mãe solteira com um negócio internacional começaram a emergir por meio de conversas adicionais que revelaram a extensão de seu sucesso e o planejamento estratégico que tornou possível sua situação atual. Sarah, preciso perguntar, disse a doutora Martinelli com franca curiosidade, como você gerencia a logística de viagens internacionais de negócios e, ao mesmo tempo, garante um cuidado tão excelente para seus filhos? Esse nível de coordenação exige recursos e planejamento substanciais. Sua pergunta reconhecia os desafios práticos da situação de Sarah, ao mesmo tempo em que expressava admiração por quão bem ela aparentemente havia resolvido problemas que frustravam muitas famílias com 2 pais e menos responsabilidades profissionais. Tive muita sorte de construir um negócio que gera receita suficiente para fornecer excelente assistência infantil e apoio educacional, respondeu Sarah com a graça que lhe era característica, e estruturei meu trabalho para permitir o máximo de tempo com as crianças, sem deixar de atender meus clientes com eficácia. O modelo de consultoria permite uma flexibilidade significativa quando se estabelece confiança e se demonstram resultados. Sua explicação sugeria uma perspicácia empresarial que ia além do simples sucesso profissional, abrangendo o pensamento estratégico sobre design de estilo de vida e prioridades familiares, algo que Richard nunca havia associado às habilidades dela durante o casamento. A revelação de que Sarah havia usado tratamentos de fertilidade para conceber os trigêmeos como mãe solteira acrescentou outra camada à história, desafiando as suposições tradicionais sobre a formação familiar e as escolhas reprodutivas das mulheres. Mamãe consultou médicos especialistas que a ajudaram a ter nós 3 ao mesmo tempo, explicou Emma, com a aceitação prática que as crianças trazem para circunstâncias familiares que os adultos podem considerar incomuns ou complicadas. Ela diz que valemos toda a espera e esperança, e que ela sabia que seríamos a família perfeita para ela. A descrição dos tratamentos de fertilidade feita pela criança sugeria que Sarah havia investido tempo, dinheiro e energia emocional significativos para se tornar mãe, indicando que sua decisão de ter filhos fazia parte de uma estratégia de vida cuidadosamente planejada, e não uma circunstância acidental que complicou sua recuperação pós-divórcio. Sarah sempre quis ter filhos, confirmou uma convidada que aparentemente sabia mais sobre sua história do que Richard imaginava, e decidiu, após o divórcio, que não esperaria por outro casamento para buscar a maternidade. Ela pesquisou as melhores clínicas de fertilidade e investiu no processo que lhe daria a família que ela desejava. Essa revelação forçou Richard a confrontar a realidade de que Sarah estava planejando ativamente um futuro que não incluía nem exigia outro marido,
desafiando suas suposições sobre a dependência das mulheres do casamento para realização e segurança. O impacto emocional de descobrir a escolha deliberada de Sarah de se tornar mãe solteira forçou Richard a reconsiderar toda a sua compreensão do casamento e do divórcio, já que as ações subsequentes dela sugeriram que deixá-lo havia sido parte de um plano maior de libertação pessoal e de um projeto de vida autêntico, e não um erro do qual ela se arrependeria. Ela planejou tudo isso, Richard murmurou para si mesmo enquanto observava Sarah interagir confiantemente com os convidados do casamento, com os filhos brincando alegremente por perto, enquanto ela discutia estratégias de negócios e experiências de viagem que demonstravam um nível de independência e sucesso que fazia sua fantasia de vingança parecer mesquinha e delirante. Ela não me deixou simplesmente, ela se foi para se tornar alguém completamente diferente, alguém que eu nunca soube que existia. A constatação de que Sarah havia escondido seu verdadeiro potencial e ambições durante o casamento forçou Richard a questionar se ele realmente conhecera a ex-mulher, ou se a mulher dependente e incerta de quem se lembrava havia sido uma encenação criada para sobreviver em um relacionamento que não permitia sua autoexpressão autêntica. A possibilidade de que todo o casamento deles tivesse sido construído com base na incompreensão que ele tinha de quem Sarah realmente era e do que ela era capaz de realizar fez com que seu constrangimento atual parecesse justiça e não acidente, como se sua tentativa de humilhá-la tivesse revelado a verdade sobre qual deles realmente tinha sido a pessoa mais realizada e admirável o tempo todo. O afeto evidente das crianças pela mãe e sua compreensão sofisticada do trabalho e dos valores dela forneceram a evidência mais prejudicial contra a caracterização de Sarah por Richard como incompetente e indigna de respeito ou sucesso. Mamãe ajuda mulheres que estão tristes porque seus maridos não foram gentis com elas, explicou Alexander a Vitória com o tipo de franqueza inocente que as crianças usam em assuntos adultos, e elas ensina a ser fortes e felizes como ela é agora. Sua descrição do trabalho de Sarah destacou como ela havia transformado suas próprias experiências difíceis em conhecimento especializado que serviu a outras mulheres, ao mesmo tempo em que reconhecia implicitamente que seu casamento com Richard havia envolvido um tratamento que exigia recuperação e cura. Ela diz que todos merecem ser amados da maneira certa, acrescentou Emma, e que às vezes as pessoas precisam deixar situações que as tornam pequenas para que possam se tornar quem deveriam ser. A compreensão sofisticada da criança sobre a dinâmica dos relacionamentos e o crescimento pessoal sugeriu conversas familiares que lhes deram sabedoria além da sua idade, ao mesmo tempo em que forneceu uma estrutura para entender o divórcio de Sarah, que o posicionou como uma autopreservação necessária, em vez de um abandono egoísta das obrigações conjugais. O contraste entre as expectativas de Richard quanto à chegada de Sarah e a realidade de sua aparição triunfante começou a criar uma tensão visível que os convidados do casamento não puderam deixar de notar, transformando seu pretendido momento de satisfação vingativa em uma demonstração pública de sua própria mesquinharia e falta de discernimento. Richard parece bastante abalado com o sucesso da ex-mulher, observou o senador Williams ao embaixador Shane, cuja formação diplomática os tornou sensíveis às tensões emocionais que estavam perturbando o que deveria ter sido uma ocasião comemorativa. Será que ele sabia das realizações comerciais e da situação financeira dela quando decidiu convidá-la para o casamento? A insinuação de que Richard poderia ter se exposto deliberadamente a um constrangimento sugeria um planejamento inadequado ou um preconceito tão arraigado contra a ex-mulher que ele não conseguirá avaliar com precisão a situação atual dela. Parece que o Sr. Blackstone pode ter subestimado significativamente a ex-mulher, respondeu o embaixador Shane com a linguagem cuidadosa que os diplomatas usam para reconhecer verdades óbvias sem criar ofensa social, e as crianças são absolutamente encantadoras, tanta postura e inteligência para a idade. A resposta positiva que Sarah e seus filhos estavam recebendo de hóspede sofisticado serviu para destacar o desconforto óbvio de Richard, ao mesmo tempo em que tornava suas motivações hostis cada vez mais aparentes para observadores que estavam começando a questionar seu caráter e julgamento. O constrangimento da posição de Richard se intensificou à medida que mais convidados começaram a interagir com Sarah e a expressar admiração por suas conquistas, criando uma dinâmica social em que a ex-esposa recebia mais atenção e respeito do que o noivo em sua própria festa de casamento. Sarah, eu adoraria saber mais sobre sua consultoria, disse a doutora Patrícia Martinelli, genuinamente interessada no trabalho profissional de Sarah. O escopo internacional sugere que você identificou oportunidades de mercado significativas. Você trabalha principalmente com clientes individuais ou consultoria corporativa? Suas perguntas tratavam Sarah como uma mulher de negócio séria, digna de respeito profissional, enquanto Richard, por perto, lutava para conciliar a recepção com suas expectativas de que os convidados compartilhassem sua atitude desdenhosa em relação às capacidades e conquistas de sua ex-esposa.
Trabalho tanto com mulheres individualmente quanto com empresas que desejam desenvolver melhores sistemas de apoio para funcionárias que estão passando por grandes transições na vida, respondeu Sara com confiança e competência, com foco especial em ajudar mulheres a reconstruir suas carreiras e independência financeira após divórcios ou outras grandes mudanças na vida. A descrição do seu trabalho pareceu repercutir entre várias convidadas, que começaram a compartilhar suas próprias experiências com desafios de carreira e transições de vida, criando uma sessão de networking improvisada que deixou Richard se sentindo cada vez mais marginalizado em sua própria recepção de casamento. O charme e a sofisticação naturais das crianças continuaram a conquistar os convidados do casamento, que as consideravam uma companhia mais envolvente do que muitos dos adultos presentes. Suas perguntas e observações inocentes proporcionavam um entretenimento que competia com a programação formal do casamento que Richard havia cuidadosamente planejado. Senhor Richard, por que o senhor parece tão surpreso em nos ver? Perguntou Emma com a franqueza devastadora que as crianças usam para as pretensões dos adultos, e sua pergunta realçou o óbvio desconforto de Richard de uma forma que conversas educadas de adultos evitavam abordar diretamente. Mamãe disse que o senhor nos convidou para sua festa porque queria compartilhar seu dia feliz com pessoas que eram importantes para o senhor antes. Sua interpretação do convite como um gesto generoso, em vez de uma manipulação vingativa, fez com que as reais motivações de Richard parecessem ainda mais mesquinhas e cruéis em comparação, forçando-o a confirmar sua inocente compreensão ou revelar suas intenções hostis a uma criança que nada fizera para merecer tal tratamento. Sim, é isso mesmo, Emma, Richard conseguiu dizer fracamente, sua resposta presa entre a cortesia social e a realidade de que explicar suas verdadeiras motivações exigiria reconhecer um comportamento que nenhum adulto razoável poderia defender ou desculpar. A documentação fotográfica da recepção do casamento capturou momentos que serviriam como lembretes permanentes do erro de cálculo de Richard, com fotógrafos profissionais naturalmente gravitando em direção aos temas mais visualmente marcantes e emocionalmente envolventes. Sara em seu vestido deslumbrante cercada por seus lindos filhos. Estas fotos de Sara e os trigêmeos são absolutamente mágicas, comentou o fotógrafo principal para Vitória. Elas têm uma presença e um estilo de câmera tão naturais. As crianças são particularmente fotogênicas. Parecem tão confiantes e felizes. A avaliação profissional destacou como a família de Sara estava desviando o foco dos noivos, criando fotos de casamento que documentariam para sempre a tentativa frustrada de vingança de Richard, em vez de seu triunfo conjugal. Talvez pudéssemos organizar algumas fotos dos noivos com Sara e seus filhos, sugeriu o fotógrafo, aparentemente alheio à dinâmica complexa envolvida. Seria maravilhoso ter fotos mostrando a graciosa inclusão da família e de relacionamentos importantes do passado. A sugestão de que Sara deveria aparecer com destaque nas fotos do casamento de Richard representou a ironia máxima de seu plano de vingança ter saído pela culatra tão completamente que a presença de sua ex-esposa estava aumentando, em vez de diminuindo, o significado social de seu dia especial. A cobertura do casamento nas redes sociais começou a se concentrar fortemente na aparência dramática de Sara e em seus lindos filhos, com convidados postando fotos e comentários que criaram uma narrativa online muito diferente da que Richard pretendia quando planejou seu convite vingativo. Vejam esta família deslumbrante no casamento em Blackstone, postou a Condessa Vasquez no Instagram. Sara e seus trigêmeos estão absolutamente lindos e tão elegantemente vestidos. Uma história inspiradora de uma mulher que claramente prosperou após grandes mudanças na vida. A atenção positiva que Sara estava recebendo nas redes sociais serviu para ampliar sua história de sucesso, ao mesmo tempo em que inadvertidamente destacava o contraste com as motivações mesquinhas de Richard, criando um registro digital permanente de sua tentativa frustrada de humilhação. A família mais linda do casamento de hoje, escreveu outro convidado, postando uma foto de Sara com as crianças. Essas crianças são tão bem comportadas e charmosas, e a mãe delas é claramente uma mulher incrível. Adoro ver exemplos de mulheres que constroem vidas extraordinárias para si mesmas e suas famílias. A celebração online das conquistas de Sara criou um momento viral que se estenderia muito além da recepção do casamento, garantindo que o erro de cálculo de Richard fosse lembrado e discutido nos círculos sociais por meses ou anos. A dinâmica das conversas nas mesas da recepção começou a girar em torno da história de transformação de Sara, em vez de celebrar o casamento de Richard, com os convidados mais interessados em aprender sobre seu sucesso empresarial e sua trajetória como mãe solteira do que em discutir os planos futuros dos noivos. Sara, que conselho você daria às mulheres que estão considerando grandes mudanças de vida, mas se sentem presas por preocupações financeiras ou expectativas sociais?
Perguntou a esposa do senador Williams durante o jantar, sua pergunta refletindo interesse genuíno na experiência de Sarah, em vez de uma conversa social educada. O mais importante é começar a planejar enquanto você ainda tem alguma estabilidade, respondeu Sarah com o tipo de sabedoria prática que vem da experiência vivida, e lembrar que a independência financeira é possível se você estiver disposto a investir no desenvolvimento de habilidades e na construção de redes que apoiem seus objetivos, em vez de limitá-los. Sua resposta demonstrou conhecimento e perspicácia que impressionaram a sofisticada plateia, ao mesmo tempo em que criticava implicitamente o tipo de dinâmica de relacionamento controladora que caracterizava seu casamento com Richard, deixando-o cada vez mais desconfortável ao perceber que sua ex-esposa estava sendo tratada como a convidada mais interessante e talentosa da noite. O golpe final no ego de Richard veio quando a própria Vitória começou a expressar admiração pelas conquistas de Sarah e a questionar por que o divórcio havia sido necessário, dada a inteligência e as capacidades óbvias de Sarah. Richard, estou genuinamente curiosa para saber por que seu casamento com Sarah não deu certo, disse Vitória em um momento a sós. Ela parece uma mulher extraordinária, inteligente, bem-sucedida, uma mãe maravilhosa, e tem sido extremamente gentil com o nosso casamento, apesar dos sentimentos aparentemente complexos sobre a situação. Suas perguntas forçaram Richard a confrontar a realidade de que sua nova esposa estava começando a questionar seu julgamento e caráter com base na observação das qualidades e conquistas óbvias da ex-mulher, ameaçando minar o próprio relacionamento que ele esperava validar com a humilhação de Sarah. Relacionamentos são complicados, Vitória, respondeu Richard, na defensiva, e às vezes as pessoas mudam de maneiras que as tornam incompatíveis, mesmo que inicialmente parecessem adequadas uma para a outra. Sua explicação vaga evitou reconhecer o comportamento controlador e o abuso emocional que afastaram Sarah, mas a expressão pensativa de Vitória sugeria que ela estava começando a entender mais sobre a dinâmica do relacionamento deles do que Richard se sentia confortável em revelar. A ironia de que sua tentativa de exibir sua ascensão de Sarah para Vitória estivesse, em vez disso, destacando questões sobre por que uma mulher tão talentosa o teria deixado criou a reversão definitiva de sua fantasia de vingança, deixando-se perguntando se sua elaborada celebração de casamento havia se tornado uma vitrine para o triunfo de sua ex-esposa, em vez do seu próprio. O aspecto mais notável do comportamento de Sarah durante a recepção do casamento foi sua graça e gentileza constantes para com Richard, apesar de suas motivações obviamente hostis para convidá-la, demonstrando maturidade emocional e força de caráter que impressionaram os convidados, ao mesmo tempo em que destacavam um contraste entre suas respectivas abordagens para lidar com situações sociais difíceis. Richard, quero que saiba que espero sinceramente que você e Vitória sejam muito felizes juntos, disse Sarah durante um momento tranquilo em que se aproximou dele em particular, com suas palavras carregadas de um calor sincero que pareceu pegá-lo completamente desprevenido. O casamento pode ser maravilhoso quando ambos estão comprometidos em apoiar o crescimento e a felicidade um do outro, e posso ver que Vitória é uma mulher notável que merece ser amada e apreciada. Suas generosas palavras sobre a nova esposa não continham nenhum traço de ciúme ou ressentimento, refletindo, em vez disso, o tipo de sabedoria emocional que advém de ter superado a dor e emergido mais forte em vez de amargurado. Sei que nosso casamento não terminou bem, continuou Sarah, mas quero que você aprenda com os erros que cometemos e crie algo lindo com Vitória. Ela parece despertar em você qualidades boas que espero que você cultive e desenvolva. A maturidade com que ela reagiu ao comportamento vingativo dele revelou o quanto ela havia crescido desde o divórcio, ao mesmo tempo em que fazia com que a pequena tentativa de vingança dele parecesse infantil e indigna em comparação. O comportamento das crianças durante toda a recepção refletiu a excelente educação parental e a estabilidade emocional que Sarah lhes proporcionou, pois permaneceram educadas, bem comportadas e genuinamente interessadas em celebrar o casamento de Richard, apesar de não terem tido nenhum relacionamento anterior com ele ou de não compreenderem a complexa dinâmica adulta que cercava sua presença. Senhor Richard, obrigado por nos convidar para sua linda festa, disse James enquanto a recepção se encerrava. Sua sincera gratidão fez Richard se envergonhar de suas reais motivações, ao mesmo tempo em que destacava a inocência e a bondade que caracterizavam os filhos de Sarah. Nós nos divertimos muito conhecendo seus amigos e vendo como tudo é lindo. A mamãe diz que casamentos são especiais porque são sobre pessoas prometendo se amar para sempre. A compreensão simplista da criança sobre o casamento como um compromisso de amor contrastava fortemente com a abordagem transacional de Richard em relação aos relacionamentos, ao mesmo tempo em que servia como uma crítica inadvertida à pobreza emocional que caracterizara seu casamento anterior com a mãe. Espero que você e a Sra.
Vitória, sejam muito felizes juntos, acrescentou Emma, sua doçura e sinceridade fazendo Richard perceber que essas crianças possuíam mais gentileza genuína e inteligência emocional do que ele havia demonstrado em seu elaborado planejamento de vingança. A partida de Sarah e seus filhos criou o momento mais memorável da noite, com os convidados se reunindo para se despedir da família que inesperadamente se tornará a mais querida da recepção. Suas despedidas afetuosas destacaram o quanto o plano de humilhação de Richard havia saído pela culatra. Sarah, foi um prazer conhecê-la e a essas crianças maravilhosas, disse a Condessa Vasquez ao abraçar Sarah calorosamente. Espero que tenhamos a oportunidade de nos ver novamente em breve. Seu negócio de consultoria parece fascinante, e eu adoraria saber mais sobre seu trabalho. As conexões genuínas que Sarah havia estabelecido com os convidados de Richard garantiram que a tentativa dele de isolá-la e constrangê-la tivesse expandido suas redes sociais e profissionais de maneiras que poderiam beneficiar seus negócios e sua vida pessoal por muitos anos. Por favor, mantenham contato, pediu o senador Williams ao apertar a mão de Sarah. Minha esposa e eu adoraríamos receber você e as crianças para jantar algum dia. É raro conhecer alguém com uma história tão inspiradora de transformação pessoal e sucesso profissional. Os convites e cartões de visita trocados durante a partida de Sarah destacaram como o casamento de Richard inadvertidamente se tornou uma oportunidade de networking para sua ex-esposa, em vez do desastre social que ele pretendia criar. A educada despedida das crianças para Richard demonstrou a classe e a inteligência emocional que Sarah havia incutido nelas, pois agradeceram o convite e lhe desejaram boa sorte, sem compreender suas motivações hostis, mas com genuíno apreço pelo que percebiam como gentileza. Obrigado por nos deixar ir ao seu casamento, Sr. Richard, disse Alexander enquanto apertava a mão de Richard com uma maturidade surpreendente para uma criança de 3 anos. Nos divertimos conhecendo seus amigos e comendo a comida requintada. Espero que você seja feliz com a Sra. Vitória. Os sinceros votos de felicidade da criança fizeram sua tentativa de vingança parecer ainda mais cruel e desnecessária, ao mesmo tempo em que destacavam a generosidade de espírito que caracterizava a família de Sarah, apesar de toda a dor que ela havia experimentado durante o casamento. Talvez a gente se veja de novo algum dia, acrescentou Emma com otimismo inocente. Mamãe diz que é importante manter a amizade com pessoas que foram importantes para nós antes, mesmo quando as coisas mudam. Suas palavras refletiam valores familiares que enfatizavam o perdão e relacionamentos positivos em vez de guardar rancor ou buscar vingança, fornecendo uma lição moral que fez o comportamento de Richard parecer particularmente mesquinho e vingativo em comparação. A última imagem que ficaria gravada na memória de todos foi a saída elegante de Sarah, reunindo os filhos e caminhando em direção ao Rolls-Royce, com seu vestido de grifes voaçando elegantemente enquanto os trigêmeos a ladeavam com evidente amor e orgulho por sua extraordinária mãe. Aquela mulher é absolutamente extraordinária, murmurou a doutora Martinelli para o marido enquanto assistiam à partida de Sarah. Não consigo imaginar o que levou Richard a convidar sua ex-esposa, obviamente bem-sucedida e realizada, para o seu casamento, mas ela lidou com a situação com mais elegância do que eu teria conseguido em circunstâncias semelhantes. A observação da convidada refletiu o consenso geral de que Sarah havia saído daquela noite com reputação e respeito aprimorados, enquanto Richard havia revelado falhas de caráter que levantavam questões sobre seu julgamento e maturidade emocional. Essas crianças são um crédito para sua paternidade, acrescentou o embaixador Shen. Tal equilíbrio e gentileza na idade dela sugerem excelentes valores e segurança emocional em casa. Ela claramente construiu uma vida maravilhosa para si e para sua família. As avaliações positivas da parentalidade e do caráter pessoal de Sarah criaram um forte contraste com a impressão negativa que o comportamento vingativo de Richard causou nos mesmos observadores sofisticados. O contraste entre o comportamento digno de Sarah e o evidente desconforto de Richard ao longo da noite tornou-se um tópico de conversa que se estenderia muito além da recepção do casamento, com os convidados discutindo a dinâmica que haviam testemunhado e tirando conclusões sobre caráter, maturidade e inteligência emocional. Devo dizer que Richard parecia bastante ameaçado pelo sucesso da ex-mulher, confidenciou o senador Williams à esposa durante o trajeto de volta para casa, e seu desconforto era evidente para todos os presentes. Isso nos faz pensar sobre as circunstâncias do divórcio e se ele poderia ter subestimado as capacidades dela durante o casamento. As especulações sobre o relacionamento de Richard com Sarah e suas motivações para convidá-la continuariam nos círculos sociais por meses, causando danos contínuos à sua reputação que excederam em muito qualquer constrangimento temporário que ele esperava infligir à ex-mulher. Aquele convite tinha claramente a intenção de humilhá-la,
observou a condessa Vasquez durante sua própria análise pós-casamento, mas saiu tão pela culatra que Richard acabou parecendo mesquinho e vingativo, enquanto Sarah pareceu graciosa e bem-sucedida. Se ele pensava que ela chegaria como uma mãe solteira em dificuldades, estava completamente enganado sobre suas circunstâncias e capacidades. O impacto duradouro daquela noite seria a demonstração de Sarah de que a melhor vingança contra aqueles que tentam nos diminuir é viver bem e se recusar a se deixar levar pelo drama emocional deles, uma lição que seus filhos haviam testemunhado e que moldaria sua compreensão de como lidar com pessoas e situações difíceis ao longo da vida. Mamãe, por que o Sr. Richard pareceu tão surpreso em nos ver? Perguntou Emma durante o caminho para casa, sua pergunta inocente refletindo sua consciência de que as emoções adultas haviam sido mais complexas do que a celebração superficial sugeria. Às vezes, as pessoas fazem suposições sobre como serão nossas vidas com base em informações limitadas, respondeu Sarah, pensativa, e se surpreendem quando a realidade não corresponde às suas expectativas. O importante é sempre ser gentil e gracioso, mesmo quando os outros não estão se comportando da melhor maneira possível. Sua resposta ensinou seus filhos a seguir o caminho certo, protegendo-os da exposição desnecessária à mesquinharia e à hostilidade dos adultos, demonstrando o tipo de sabedoria e inteligência emocional que permitiram sua própria transformação de vítima em vencedora. Estou orgulhosa de como todos vocês se comportaram bem esta noite, continuou Sarah, e espero que se lembrem de que celebrar a felicidade dos outros é sempre a coisa certa a fazer, mesmo quando a situação é complicada para os adultos envolvidos. O epílogo da noite chegou quando Richard percebeu que sua tentativa de humilhar Sarah, na verdade, lhe proporcionara conexões sociais e profissionais valiosas, ao mesmo tempo em que revelara suas próprias falhas de caráter a pessoas cujas opiniões poderiam afetar seus negócios e sua posição social por muitos anos. Cometi um erro terrível, admitiu Richard para si mesmo enquanto observava as lanternas traseiras do Rolls-Royce de Sarah desaparecerem na noite de Manhattan, e em vez de provar que ela não conseguiria sobreviver sem mim, mostrei a todos que ela prosperou além de tudo o que eu poderia ter imaginado. A percepção de que sua fantasia de vingança havia saído pela culatra o forçou a confrontar verdades incômodas sobre sua própria imaturidade emocional e o comportamento controlador que afastara Sarah em primeiro lugar. O silêncio pensativo de Vitória durante o retorno para casa sugeria que ela também estava processando as revelações da noite sobre o caráter do novo marido e seu relacionamento com uma mulher que claramente fora notável o tempo todo, preparando o cenário para conversas que desafiariam Richard a superar a mesquinharia e o sentimento de vingança que caracterizaram sua abordagem ao divórcio. O casamento que deveria ser seu triunfo tornou-se a justificativa de Sarah, provando que a graça, a dignidade e o sucesso autêntico sempre triunfariam sobre o despeito, a manipulação e o desejo mesquinho de diminuir outros que encontraram a coragem de construir vidas melhores para si e para seus filhos.